Em 2021, a Abranet completa 25 anos de existência. E para comemorar a data, estamos com um especial falando sobre passado, presente e futuro, entrevistando as principais personalidades dos executivos que fizeram essa história. Uma história que se confunde com a própria evolução da internet comercial do Brasil. E o convidado de agora é Eduardo Parajo, que foi presidente durante muitos anos da Abranet, hoje é vice, e que vai contar um pouquinho também dessa evolução dos provedores e da própria associação ao longo dessas 2 décadas e meia. Parajo, prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigada. Obrigado, Roberto, é um prazer sempre estar participando aí de questões associativas da Abranet. Parajo, 1996, você estava onde? Qual foi a sua função? Você já participava da Abranet? Já estava envolvido com isso? Conta um pouquinho da sua trajetória com a Abranet. Eu não estava na Abranet, na fundação, em 1996, mas eu atuava no ramo de informática, né, em computadores, manutenção, sistemas operacionais, redes locais e tudo mais. E, na verdade, a minha história um pouco com a internet começa um pouquinho antes, né? Começa ali em 95. Em 95 é que eu comecei a olhar esse mercado, na época, muito mais com o lado BBS, que é o que tínhamos para hoje, né? Naquela ocasião, e comecei a me interessar pelo processo como um todo, e depois aí vendo a questão, principalmente fora do Brasil, dos serviços online, né, América Online, Prodigy e aqueles serviços que tinham lá nos Estados Unidos, que já tinha uma roupagem, aí, vamos dizer assim, um pouco diferenciada, voltada muito mais ao conteúdo para o seu cliente, né, de serviço online, e em paralelo a internet nascendo ali em 95, mesmo mais forte nos Estados Unidos, né, começando essa transformação. Eu peguei nesse ponto ali no Brasil, no começo de 95, eu comecei a olhar pesado essa questão de serviço online, BBS, e no final ali, depois da metade de 95, a gente já tinha feito uma associação com um provedor de internet americano na época, e já meio que começamos a atuar, né? Mas não tinha conhecimento ainda das iniciativas da Abranet que começaram aí ao longo de 96. Eu vim me juntar à Abranet basicamente um pouco mais adiante ali, por volta do ano 2000. E quais eram, Parajo, os desafios que os provedores, que as empresas de internet enfrentavam ali perto dos anos 2000, né? Que a gente também tem a bolha que estoura, né? Então tem várias histórias daquela. Quais eram os desafios e como eles foram enfrentados de modo a gente chegar em 2021 com a internet que nós temos hoje, com o mercado desenvolvido como temos hoje? Acho que o desafio começou lá em 95, 96, né? Porque nem linha telefônica tinha, né? Eu lembro, por exemplo, que naquela ocasião era o grande desafio aí da maioria dos provedores lá naquele início, né? Era ter linhas telefônicas para receber as ligações aí dos modems na época 9600, 19200 e depois 28800 nos seus atendimentos, né? As linhas telefônicas, naquela ocasião ainda na época do monopólio estatal, era um preço de ouro, né? A gente colocava a linha telefônica como um item do seu ativo no imposto de renda, né? Valia uma fortuna. Então, acho que esse talvez foi aquele grande desafio ali logo no começo, né? Depois da privatização ali em 97 e tal, coisa, em 98 a coisa começou a melhorar um pouco mais. E de 98 em diante, que eu me recordo, começou aí já ter algumas coisas que a gente vê espelhado hoje em 2021 com bastante sucesso, né? Então, por exemplo, depois de 98 aí já tinha iniciativa de os primeiros Internet Exchanges aqui no Brasil, né? Que era na FAPESP, que era uma reunião ali meio que em volta do grupo acadêmico da FAPESP, isso em 98, né? E, na verdade, esse meio que foi o gatilho que fez eu entrar na Abranet em 2000.
Em 2000, eu me lembro que a Abranet tentou criar um ponto de troca de tráfego de internet dela e dos associados, uma iniciativa na época junto com o IG e tudo mais, e foi ali que me chamou a atenção dessa iniciativa da Abranet, e aí que eu me interessei em me associar, participar, justamente para tentar fazer parte deste ponto de troca de tráfego lá à época, a iniciativa da Abranet, né? Entrou e não saiu mais, né? E como que você vê, enxerga e avalia a evolução dos provedores e das empresas ao longo desses 20 anos? Porque vocês tiveram que se transformar várias vezes, né? Então, começa ali provendo acesso à internet, aí depois vem internet gratuita, uma série de desafios agora com expansão, com fibra ótica. Como que você enxerga esse papel? Olha, eu vejo que esse período todo, né, se tem um segmento que se transformou várias vezes e se readaptou às novas situações de forma assim bastante competitiva, foi realmente o setor de internet dos provedores, né? Um pouquinho mais adiante, de 2000 ali, começaram já os primeiros provedores ali a trabalhar com a última milha, né? Que a gente tinha uma discussão muito grande com as operadoras, principalmente nos lançamentos ali do DSL, né? Das conexões ADSL, que meio que rompia um pouco o modelo tradicional que o provedor utilizava, né? E a gente começou a ver grande alvoroço das operadoras em tentando monopolizar esse mercado e excluir os provedores do negócio, ações judiciais, lutas bastante grandes, gratuitos, e assim por diante. Então, assim, se a gente olhar o cenário e as transformações que vêm ocorrendo ao longo do tempo, eu diria que talvez seja um dos setores mais camaleões que a gente possa imaginar na face da Terra, né? Porque no Brasil não é fácil já naturalmente, né? E no mercado de internet e de provedor é realmente bastante difícil. Acho que chegando agora em 2020, 2021, 2022, né, vamos tirar aí esse ano, infelizmente, da pandemia que nos assolou e ainda continua nos trazendo mais desafios do que o normal, né? Desafios sanitários agora, né? Vamos chamar assim. Teve uma evolução brutal do mercado, né? Do que os provedores faziam, de como eles faziam. Mas uma coisa que eu sempre vejo e acho que isso é uma coisa muito importante desse mercado é essa veia empreendedora que esses caras têm, né? Quer dizer, maneiras, buscar formas de contornar os problemas, os desafios, para continuar crescendo, continuar evoluindo. Então, é bastante interessante essa evolução barra desafios que aconteceram nesse tempo todo, né? E quais são os desafios de hoje e como eles devem ser ultrapassados, vencidos, para a gente ter aí os próximos 25 anos de internet? Eu acho que constantemente, Roberta, a gente tem passado aí por provações, né? No geral, eu acho que essas provações elas quase que são diárias aí nesse período todo, né? Eu acho que a gente conquistou também muita coisa, né? Falando um pouquinho antes de chegar um pouco mais para frente, eu vejo assim que a gente veio durante esse tempo demonstrando também a que viemos, quem somos, o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando no mercado. Eu acho que nesse tempo todo também a Abranet teve um papel fundamental nesse processo de parcimônia, de ponderação, de tranquilidade em diversos momentos bastante tumultuados e bastante complicados do mercado, né? A interlocução que a Abranet teve com os players, seja os seus associados, seja com fornecedores dos associados, seja com a agência reguladora, no caso das empresas que se tornaram prestador de telecom, né? Seja também com o Congresso na questão de regulação. Acho que a gente teve, durante esse tempo todo, bastante interação nesse cenário como um todo e muita influência, né? E buscando defender sempre os interesses desse setor. E eu acho que esse desafio permanece para o futuro, né? Se a gente for analisar
hoje tem uma discussão que é transversal aí nesse processo, com a recente início da Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Que parece uma coisa que não tem muito a ver, mas acaba tendo a ver, porque, quer queira ou quer não, os provedores acabam tendo acesso aos dados pessoais das pessoas e precisa dar um tratamento adequado e tomar as medidas necessárias. E eu vejo que continuará aí evoluindo, seja na questão de regulação, né? A gente tem, felizmente, tido um diálogo muito bom com a Anatel esse tempo todo. Conseguimos, acho que, grandes vitórias no sentido de trazer a realidade para a agência desse mercado e conseguindo mudanças na regulação que fosse se adequando e melhorando as condições. Então, acho que futuro, desafios. A questão Congresso e governo e agência de fato, vão ter que continuar. Isso existe uma evolução natural até do legislador em tentar criar novas leis, às vezes leis que não vai dar muito certo, não vai ter jeito de executar, né? Mas está aí o nosso papel junto da associação de tentar levar as viabilidades para o processo. Isso também do lado do governo como um todo, do lado da questão regulatória, e um ponto que é uma eterna discussão e uma eterna briga, mas que é uma briga que eu vejo também que começa a ter alguns resultados desse tempo todo de batalha, que é a questão tributária, que cai sobre o setor, né? Então, a gente segue a cartilha que está em lei hoje, né, a separação do serviço de telecomunicações da questão da internet, e aí acaba caindo numa discussão muito mais com os estados, por causa que eles querem considerar que tudo que a gente faz é um serviço de telecomunicações. Mas, assim, a gente está tendo, inclusive, bons resultados no judiciário, após longas discussões aí, tem o judiciário reconhecendo essa separação, que esse negócio não é uma coisa só, que tem diferenciação, que a lei é dessa forma. Então, desafios aí em termos futuros, eu acho que continuam alguns, né? Que é esse constante diálogo com vamos dizer assim, as autoridades no geral, seja governamental, federal, estadual, Congresso e agência, e esse assunto continua, né? Como um desafio aí para frente. E como que você avalia eu não sei se eu diria transformação da Abranet, né? Da Abranet que foi criada lá atrás, há 25 anos, com foco nos provedores, para uma associação mais ampla, embarcando empresas de internet, né? Porque hoje a Abranet ela tem embaixo de si empresas de meios de pagamento, porque a própria internet virou um meio, uma plataforma, uma infraestrutura com muitos serviços em cima. Como que se deu? Foi uma necessidade de mercado? Foi para e como que está hoje, né? Olha, eu acho que isso aí foi fundamental para a Branet, né? Na verdade, eu acho que essa chave aí a gente virou lá em 2008, se não me falha a memória, quando a gente propôs uma alteração estatutária, transformando o foco de provedor de acesso em Associação Brasileira de Internet, né? A gente teve, eu diria assim, muita resistência de alguns associados, né? Mas eu acho que foi acertado. Foi acertado até porque, se a gente considerar o funcionamento do mercado hoje como um todo, né? A figura hoje do provedor está dividido em boa parte em duas atividades que vêm lá desde o início. Uma é a atividade de telecomunicações e a outra é a atividade de valor adicionado e outros serviços que ele pode estar executando, né? Então, eu acho que ali foi fundamental essa abertura, olhar as outras possibilidades. A gente tem associados que produzem conteúdo desde o início, dentro da associação, como fundadores, inclusive. A gente tem associados hoje que são empresas de data center, que hospedam grande parte desse conjunto do ecossistema da internet no Brasil. A gente tem associados que produzem aplicativos e tudo mais, a gente tem associados que são marketplace de venda de produtos, que são tão fortes no e-commerce.
são fortes em hospedagem de domínios e tudo mais, são fortes também na parte de meios de pagamento e fintechs, né, que a gente está chamando de paytech. Então, quer dizer, eu acho que foi fundamental. E eu acho que é importante até para uma visão de futuro, porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, se a gente está levantando essa questão da internet como um todo, a gente precisa olhar mais adiante e olhando as tendências aí do que vai acontecer e o que, que a gente pode estar marcando dentro da associação. É claro que uma das coisas que normalmente as pessoas me perguntam, falam assim, mas vocês não acham que vocês também estão abrindo o leque demais? Aí vai muito do dia a dia da associação. Eu acho que a gente tem uma modelagem de grupos de trabalho focados e mais específicos em cada tema que dá a vida e dá o gás aí necessário para tocar os temas que a gente entende de futuro, né? Parajo, para fechar a entrevista, se você conseguir definir, eu sei que é difícil, passado, presente e futuro, tanto da associação quanto da própria internet, né? Um marco de cada uma das épocas, uma frase, uma palavra, uma linha. Posso definir que era um sonho, né? Esse sonho se transformou além do que a gente imaginava na realidade de hoje e pode, evidentemente, ter um futuro brilhante pela frente. Eu acho que a Abranet se encaixa bem nesses 3 pontos aí, quer dizer, ajudou lá atrás uma coisa que ninguém... Eu lembro bem, em 95, quando eu falava de internet, todo mundo me achava de maluco e achava que jamais que o fax ia ser substituído, né? Eu falava, cara, isso aqui vai trazer uma revolução que você não faz ideia. E é o que aconteceu. A Abranet ajudou esse sonho a sair do papel e tudo mais. Acho que concretizou muita coisa, mas tem ainda um futuro brilhante e a associação, com certeza, os associados têm um papel fundamental em ajudar a trilhar esse futuro cada vez mais brilhante. Muito obrigada, Eduardo Parajo, por conceder um tempo e contar um pouquinho da sua história com a Abranet. Obrigado a você, Roberto. É um prazer estar participando de mais um ponto importante de 25 anos da Abranet. Obrigado. E para você que nos acompanha, tem um especial completo com diversas entrevistas que remontam não só a história da Abranet, mas também da internet comercial brasileira. Vá lá em www.abranet.org.br e até a próxima.